Noite. No programa desta terça-feira, nós vamos conversar com o ex-prefeito de Natal e presidente do Republicanos, Álvaro Dias. Você de casa vai acompanhar informações das articulações políticas para 2026, daqui a pouquinho. A gente também tem informações da Câmara de Mossoró. O cenário político está no ar. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição do Cenário Político TCM, ao vivo para todo o Rio Grande do Norte. Muito obrigado pela audiência, você que nos acompanha aqui em Mossoró, mas você acompanhando a gente no Alto Oeste, no Oeste, no Vale do Açu, Natal, onde quer que você esteja acompanhando o nosso programa, é sempre uma grande satisfação ter você do outro lado aqui conosco. Hoje nós vamos falar sobre política partidária eleitoral com Álvaro Dias, ex-prefeito de Natal e presidente estadual do Republicanos. Então tem muito assunto hoje e, claro, eu quero a sua participação. Interaja conosco, envie a sua mensagem, a sua interação. Tem alguma dúvida aqui para o ex-prefeito? É pré-candidato para o ano que vem. Então mande aí a sua participação, mande aqui a sua interação. Bem, tem informações daqui a pouquinho da Câmara de Mossoró, né? A gente tem tanto a sessão de hoje, a sessão ordinária, quanto também uma audiência pública que aconteceu na tarde desta terça-feira sobre reforma administrativa. Mas antes, a gente vai para Natal, porque hoje de manhã teve um movimento, né? Porque a Justiça suspendeu a sessão da Câmara Municipal de Natal, que iria julgar a cassação da vereadora Brisa Braque, do PT. A decisão atende a um pedido da defesa. Acompanhe. A liminar foi concedida pelo desembargador Cornélio Alves, poucas horas antes da sessão, que poderia cassar o mandato de Brisa Braque. A Câmara havia aprovado o relatório do processo na segunda-feira e convocado os vereadores para votação em plenário nesta terça. É um processo de perseguição política e permeado por muita injustiça. Nós tivemos que acionar a justiça de ontem para hoje porque estávamos diante de uma convocação injusta que não respeitava os ritos da casa que estão colocados. Felizmente tivemos uma decisão favorável ao nosso mandato de segurança e agora vamos seguir fazendo os diálogos, o convencimento, mas principalmente a denúncia de como essa Câmara Municipal pode colocar a maior injustiça da história. De acordo com o processo, Brisa foi notificada menos de 24 horas antes da sessão. De acordo com o regimento da Câmara e o Decreto-Lei 201, o prazo mínimo é de 72 horas para que o acusado seja comunicado antes do julgamento. Mesmo assim, o processo volta ao plenário amanhã, às 9 horas da manhã. Para Matheus Faustino, vereador denunciante, a decisão judicial representa um desespero da defesa. Ele afirmou ainda que o desembargador fez uma interpretação criativa do Decreto 201 ao suspender a audiência. Levado em consideração que o plenário já iria ir com essa especulação de votação de 22 votos, eu vi aí uma clara demonstração de tudo ou nada. Então, acionaram a justiça, o desembargador fez uma interpretação, ao meu ver, criativa por parte do decreto 201, inclusive citando no próprio documento dele não só o decreto, mas também o regimento. Ele cita o regimento no prazo de 72 horas e também cita o decreto no prazo de 24 horas. O que a Procuradoria da Casa fez de questionamentos ao desembargador. E aqui é muito importante ficar claro isso, porque aqui pode acontecer todo o problema de anular o processo ou de dar continuidade da maneira correta. Convocado como suplente para votar no processo, o vereador Albert Dixon, do União Brasil, afirmou em coletiva que pretende participar da sessão, mesmo que seja no feriado. Meu voto já está adiantado. Eu voto a favor do Fora Brisa, sou a favor da saída. A Câmara precisa mostrar à sociedade, não para do Natal, do Rio Grande do Norte e do Brasil, que não adianta utilizar-se de dinheiro público para fazer com que faça caos político no Brasil. O Brasil já está vivendo um caos político e utilizar o dinheiro público não é o caminho. Pelo menos 20 votos
e na nossa contagem está garantido para isso. Para que a perda de mandato aconteça, são necessários 20 votos dos 29 vereadores. E segundo Daniel Santiago, segundo o vice-presidente da mesa diretora, ainda não é possível afirmar que a parlamentar petista será cassada. A gente precisa se atentar na imagem da casa. Eu acredito que nesses 3 meses que a comissão esteve, né, a comissão de cassação sob a presidência da vereadora Ana Lagartixa, o relator, o vereador Fulvio Saulo, se debruçou juridicamente e viu que a melhor saída seria o pedido da cassação, né, diante das acusações, diante das provas no relatório. Então, eu tenho certeza que a casa terá uma decisão, né, que é o que o povo de Natal precisa, o povo de Natal espera. Mesmo com a suspensão da audiência, apoiadores da vereadora Brisa realizaram um protesto em frente à Câmara Municipal contra o adiamento do processo, pedindo transparência e justiça. O grupo afirmou ainda que vai permanecer mobilizado até a realização da votação ou até que o processo seja definitivamente suspenso. O próximo passo agora vai ser a gente continuar apresentando a defesa e insistindo que esse processo de perseguição tenha o mínimo de justiça e de legalidade. O que a gente tem visto, infelizmente, é um processo de completa pressão, constrangimento, exposição do conjunto dos vereadores. Muitos vereadores, inclusive, que falavam que pessoalmente são totalmente contrários à cassação. Por que esses vereadores não estão tendo o livre-arbítrio de poderem votar contra a cassação? Porque estão sendo pressionados e estão sendo expostos. Por isso que a gente denuncia o processo de perseguição política. De fato, esta é uma decisão da cassação política, né? E o embate entre esquerda versus direita resulta nisso. Quem tem maioria é quem vai, de fato, jogar para que o quadro, o tabuleiro, venha a seu favor. Então, fiquemos atentos, né? Porque, inclusive, a sessão que iria acontecer amanhã, quarta-feira, 9 da manhã, não vai mais acontecer por nova decisão judicial. A que estava marcada para hoje foi suspensa também, então ficou para amanhã, só que é preciso seguir o prazo regimental de 72 horas. E aí não houve essa contagem correta. Quinta-feira é feriado, não sei se vão agendar, né, alguma extraordinária, ou se vão deixar para sexta-feira. Mas a gente está atento, dificilmente a Brisa aí consegue se livrar desta cassação. Bem, vamos iniciar aqui a nossa conversa com o ex-prefeito de Natal, Álvaro Dias, que está participando, né, do jogo político para 2026. Tem dialogado, tem conversado, tem também articulado. Álvaro Dias participa conosco, direto de Natal, aqui conectado conosco. Ex-prefeito, boa noite, seja bem-vindo ao cenário político TCM. Como é que o senhor observa hoje, né? O senhor já está há um bom tempo em conversações, está atento, disponível, né, para disputar, como o senhor mesmo já mencionou outras vezes, tanto o Senado quanto o governo do Estado. Como é que está a articulação do senhor para 2026 e também a questão do Partido Republicanos? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Realmente nós lançamos aí, apresentamos o nosso nome, postulando aí a condição de pré-candidato ao governo do Estado, e estamos visitando as cidades, os municípios, as regiões do nosso Estado, para procurar saber o sentimento, colher o sentimento da população do nosso Estado em relação a um futuro governo. Quais as necessidades, as reivindicações, os desejos da população, e democraticamente procurando ouvir. Isso é muito importante e é o que nós temos feito agora a princípio. Apesar de termos tomado essa decisão há pouco tempo, mas temos sentido que o sentimento da população é um sentimento forte por mudanças, porque o atual governo, o governo que aí está, frustrou as expectativas da população, do povo do Rio Grande do Norte, um governo que não trouxe realmente nenhum atendimento às expectativas da população, não trouxe nenhuma mudança, não implementou nada de novo com relação à educação, à saúde, à segurança do nosso Estado, em relação aos setores, aos serviços essenciais que a população precisa. Pelo contrário, o que nós temos visto aí é que o governo da professora Fátima Bezerra tem se transformado num dos piores governos da história política do Estado do Rio Grande do Norte. Realmente, eu desconheço, na história recente do nosso Estado, algum governo
que tenha sido tão frustrante, tão decepcionante como o atual governo. Né? Educação, o IDEB, com índices insignificantes, com índices decepcionantes, a saúde sucateada, o Hospital Valfredo Gugel, que é o hospital de referência aqui no estado, com relação a atendimentos de urgência e de emergência, da mesma forma, eu diria que até pior do que quando a governadora iniciou seu governo, macas nos corredores, faltando infraestrutura, faltando condições de trabalho, faltando aí realmente um atendimento que dignifique a população, que possa atender às expectativas, os desejos e a necessidade do povo do Rio Grande do Norte. A segurança, então, vai de mal a pior. E aí, com o agravante de que a governadora tem anunciado melhorias na segurança, e o que a gente vê parece que uma piora significativa. Uma criança, recentemente, de 7 anos de idade, assassinada na cidade de São José do Mipibu. O que a gente vê é troca de tiros entre a polícia, o helicóptero da Polícia Militar sendo metralhado aí, confronto de facções com a Polícia Militar, e o Estado vive aí uma situação de insegurança cada vez mais crescente. A segurança realmente vai de mal a pior. Então, educação, segurança, saúde, educação realmente deixando muito a desejar e decepcionando o povo do nosso estado. Um dos piores governos da nossa história. Bem, a Câmara Municipal de Mossoró realizou audiência pública para discutir os impactos da reforma administrativa no serviço público e na vida da população. A iniciativa foi da vereadora Marleide Cunha, do PT. O momento reuniu representantes de diversas entidades, movimentos sindicais e especialistas no assunto. Aí você acompanha imagens da audiência pública. Marleide Cunha hoje, lá na Câmara, fez um convite a toda a sociedade. Nós repercutimos essa fala de Marleide Cunha na Rádio 95 na tarde de hoje e amanhã a gente vai trazer a reportagem completa. Aí você acompanha a presença, né, de várias destas lideranças sindicais, representantes aí de trabalhadores aqui de Mossoró e também da região. E a gente traz agora algumas falas de autoridades lá da audiência. Acompanhe. Essa reforma, ela causa grande impacto no serviço público como um todo e no atendimento à população. Afeta drasticamente a carreira dos servidores, como, por exemplo, como eu já disse, enfraquecimento da estabilidade, adicional de tempo de serviço prejudicado, acaba-se com a progressão na carreira a partir do tempo de serviço e uma série de outros fatores que a gente entende que desmonta o serviço público como um todo para pegar recursos públicos e passar para a iniciativa privada, e nós entendemos que serviço público é direito da população, por isso ele tem que ser fortalecido e não enfraquecido com a presença da iniciativa privada. Então, o que essa PEC está propondo é escancarar a privatização no serviço público, desmontar toda a estrutura do Estado brasileiro que tem a ver com a administração pública, com o serviço público, para entregar a iniciativa privada que quer pagar baixos salários e quer reduzir o número de funcionários nos locais de trabalho, como saúde, escola, educação, essa coisa toda, segurança. Então, a nossa luta é para defender a estabilidade no emprego, porque ela não é só do servidor, ela é da população, para que a população chegue, pagando os seus impostos, chegue e encontre o serviço por um corpo quase permanente ou permanente de servidores que possa atender as suas demandas. Na reforma eles querem um trabalhador terceirizado, por quê? Porque aquele trabalhador terceirizado, nós sabemos que é um trabalhador de indicação, né, do próprio governo. E esse trabalhador, ele não vai ter liberdade para expressar, para buscar uma melhoria no serviço público. Ele não vai ter essa liberdade. O que é que nós vamos fazer? Lutar, vamos para Brasília, vamos fazer movimentos, vamos falar com os políticos, os senadores, os deputados federais, porque alguma coisa tem que ser feita. Na avaliação do Sindicercom, né, é possível garantir eficiência administrativa da gestão pública, preservando os direitos dos servidores? Com certeza. Tem como fazer. Agora, querer tá distante de poder.
Porque querer, todos nós queremos. Agora, o poder não está nas nossas mãos. Está na mão da gestão, do prefeito, dos deputados, senadores, e isso incomoda o serviço público, incomoda eles. A gente vai seguir acompanhando esta pauta, né, que está sendo debatida em todo o país. É mais uma dentro daquela questão que envolve esquerda versus direita. Aí, como a gente percebeu nas imagens, nas falas, todo o pessoal de esquerda contra essa reforma administrativa. Bem, no próximo bloco eu vou trazer aqui a fala do secretário estadual de saúde, Alexandre Mota, que está aqui em Mossoró. Acabei de receber uma informação de uma reunião entre CESAP e empresas que atuam, né, com serviço terceirizado de médicos aqui em Mossoró, com atuação no Hospital da Mulher. Segundo a informação que a gente recebeu, a questão foi resolvida, ou pelo menos um encaminhamento aí para o preenchimento dos plantões necessários para a realização de partos no Hospital da Mulher. No próximo bloco a gente traz mais informações, tá bom? Vamos voltar aqui à nossa entrevista com Álvaro Dias, ex-prefeito de Natal. O senhor continua no Republicanos? Eu percebi, vi no Instagram do senhor que continua como presidente estadual do Partido Republicanos, mas o senhor tem uma proximidade ali com o Rogério Marinho, que preside o PL, numa possível parceria política para 2026. Como é que fica o partido dentro dos planos do senhor? Nós temos uma proximidade, um relacionamento muito bom, muito estreito, com o senador Rogério Marinho, com o senador Stevenson Valentim. Nós temos buscado o diálogo permanentemente com esses dois atores aí da política no estado do Rio Grande do Norte, até porque nosso relacionamento é muito bom, nós temos pensamentos convergentes e temos tudo para caminhar, né, lado a lado nessa eleição, e é o que deve acontecer realmente dentro do contexto político do nosso estado. Realmente é uma aliança que nós estamos construindo com base em propostas, com base em projetos, pensando no estado do Rio Grande do Norte, pensando principalmente na mudança, que é realmente necessário, é uma necessidade urgente, premente, mudar a situação, o atual estado de coisas aqui, porque o governo da professora Fátima Bezerra tem sido um dos piores governos da história do Rio Grande do Norte, deixando a desejar aí dentro da situação com relação à educação, com relação à saúde, com relação à segurança. Todo o governo da professora Fátima Bezerra não trouxe nenhuma resposta em nenhuma dessas situações aí que a população quer, espera, e realmente, constitucionalmente, tem esse direito assegurado. A população deve ter o direito de ter acesso à saúde, à educação e à segurança, só que isso não acontece durante o atual governo. E a gente viu aí o Hospital Valfredo Gugel, que é o maior exemplo, a maior referência do nosso estado, continua sucateado, faltando medicamento, faltando equipamento, faltando profissionais de saúde. As macas nos corredores continuam da mesma forma, os hospitais regionais, que deveria ter tido aí um investimento por parte do governo do estado para desafogar o Hospital Valfredo Gugel, pelo contrário, também continuam aí deixando muito a desejar, com atendimento precário, sem atender às necessidades da população de cada região do nosso estado e, consequentemente, contribuindo para a superlotação do Hospital Valfredo Gugel, que continua a existir. A segurança do nosso estado também calamitosa, as pessoas vivem num clima, numa sensação de insegurança. A gente viu recentemente até o próprio helicóptero do governo do estado da segurança sendo metralhado aí por facções, uma situação muito difícil no nosso estado, com a segurança piorando dia a dia. Educação nem se fala, o IDEB aí, um dos piores do estado do Rio Grande do Norte, escolas fechadas, como a Escola Calpurnia Caldas Amorim, na cidade de Caicó, que há 3 anos encontra-se fechada aí, sem que o governo do estado possa reabrir as suas portas, prejudicando mais de 1.000 alunos que têm assento ali naquela unidade escolar, na cidade de Caicó, no Rio Grande do Norte. E como esse aí, como essa situação aí, várias outras em todas as regiões do nosso estado, fazendo com que a educação se caracterize como
uma educação que deixa muito a desejar, com o agravante de que o estado do Rio Grande do Norte é governado por uma professora. Mesmo assim, tem um dos piores IDEBs do país. Realmente lamentável a situação do estado do Rio Grande do Norte. E por isso, o sentimento de mudança que existe no nosso estado cada vez mais se agudiza. E é dentro desse contexto que eu, o senador Stiglitz e o senador Rogério Marinho temos discutido formas, temos discutido uma maneira de caminhar juntos, de atuar em conjunto para promover as mudanças necessárias aqui no estado do Rio Grande do Norte. Então, essa é a situação que nós nos deparamos no estado do Rio Grande do Norte e pela qual nós temos certeza de que o sentimento de mudança que existe com a população do nosso estado, que existe nos 4 cantos, em todas as regiões do Rio Grande do Norte, nós vamos dar aí a nossa contribuição para que isso possa se concretizar, possa existir, possa acontecer aqui no estado do Rio Grande do Norte. Dentro desse contexto, a aliança entre o ex-prefeito Álvaro Dias, o senador Rogério Marinho e o senador Stiglitz Valentim vai se confirmar e se configurar de uma maneira consolidada aqui no estado do Rio Grande do Norte. Vamos caminhar juntos para promover as mudanças dentro da expectativa do povo do Rio Grande do Norte. Então, uma questão importante. O senhor mencionou no bloco anterior que é pré-candidato ao governo do estado, assim como o senador Rogério Marinho se posiciona como pré-candidato ao governo do estado. O senador Rogério Marinho já disse aqui no cenário político que é pré-candidato ao Senado, mas não abriria a mão de uma possibilidade de disputar também o governo do estado. Nós temos aí 3 pretensos candidatos ao governo do estado. Como é que vai ser a decisão? Quem vai ser o cabeça de chapa? Quem vai fazer a composição das dobradinhas para o Senado? Veja bem, dentro desse contexto aí, realmente o senador Rogério Marinho colocou o seu nome como possível pré-candidato ao governo, assim como nós também colocamos, mas nós temos um sentimento comum de que a prioridade do estado do Rio Grande do Norte, a prioridade que a população quer ver, enxergar e consolidar nessa próxima eleição é a mudança aqui, que é o que eu, Rogério Marinho e Stiglitz Valentim pretendemos fazer e contribuir para que aconteça aqui no estado do Rio Grande do Norte, para mudar essa situação calamitosa, difícil que o estado do Rio Grande do Norte passa com esse desgoverno da professora Fátima Bezerra, que contribuiu para atrasar o Rio Grande do Norte, que contribuiu para agravar a situação já difícil da saúde, da segurança, da educação, de todas as áreas e setores essenciais do nosso estado. E é por isso que nós estamos aí detalhando a situação que existe no estado e que demonstra e que comprova que o governo da professora Fátima Bezerra é um dos piores governos da história do nosso estado. E é dentro desse contexto que eu, Stiglitz e Rogério vamos caminhar juntos. Você diz, tem 2 possíveis pré-candidatos, senador Rogério Marinho e você. Quando não tem nenhum problema. Quando chegar o momento da escolha, da definição, da decisão, que ainda é a posteriori, ainda demora algum tempo para que isso venha acontecer, nós vamos nos entender, ver quem é que tem melhores condições de disputar o governo do estado e vamos aí ter um candidato único que vai representar o sentimento, o desejo desse bloco para defender um programa comum, discutido internamente por todos nós e com a população também, para chegar aí a um denominador comum que é a conquista do governo do estado para que seja possível, então, implementar as mudanças que nós queremos implementar no estado do Rio Grande do Norte e que a população também espera e deseja aqui no nosso estado. Então, aí você pergunta, você vai continuar no Republicano, vai mudar? Essa decisão também aí vai ser tomada posteriormente. Eu estou muito bem no meu partido, Republicanos, eu tenho uma amizade grande com todos aqueles que integram e que fazem parte da direção nacional do Republicanos, do meu partido, mas se chegar um momento, houver um sentimento comum, um desejo, uma necessidade
de que haja uma mudança, uma nova filiação partidária, nós vamos analisar no momento oportuno, no momento das definições, no momento da decisão. Por enquanto, a nossa prioridade é continuar se reunindo com a população, dialogando, democraticamente debatendo o Estado do Rio Grande do Norte, começando a montagem de um programa de governo que possa atender os anseios, as expectativas da população, no sentimento de mudar o Estado do Rio Grande do Norte. Essa é o nosso principal sentimento, desejo e que nós pretendemos realizar em conjunto com o Rogério e com o Estílio Valentim. Bem, antes de a gente falar sobre Câmara de Mossoró, trazer os assuntos discutidos no Legislativo moçoroense, acabei de receber um vídeo do secretário estadual de Saúde, Alexandre Mota, em que ele afirma como vai proceder os atendimentos obstétricos no Hospital da Mulher. Será que está resolvida esta questão? Acompanhe. Olá, pessoal. Aqui é Alexandre Mota, atual secretário de Saúde do Estado, e a gente está aqui fazendo esse vídeo para prestar contas de uma reunião que tivemos com o Núcleo de Ginecologia e Obstetrícia, NGO, aqui de Mossoró, na presença da Procuradoria-Geral do Estado, e fizemos um pré-acordo para ser formalizado na audiência do dia 25 agora de novembro, junto ao juiz do trabalho que trata do caso, e que a gente já tem um pré-acordo para que a escala do Hospital da Mulher possa ser normalizada e, obviamente, onde haja uma majoração dos valores que os profissionais recebem, garantindo com isso que a gente possa voltar à normalidade. Então, esse TAC a ser construído, ele vai ter um prazo de 6 meses, podendo ser prorrogado por mais 6 meses, até que saia uma nova licitação, garantindo com isso que as escalas possam fluir de maneira plena. Acreditamos que foi um avanço positivo. A NGO ainda vai ter uma assembleia amanhã para decidir isso. A gente espera que os associados possam concordar com o que a diretoria que estava aqui presente vai levar para eles, e a gente espera construir essa solução pactuada da melhor maneira possível. O que a gente espera é que os atendimentos obstétricos continuem, que as mulheres continuem tendo seus filhos no Hospital da Mulher e que a solução seja, de fato, imediata, né? E que não sofra continuidade com relação a estes atendimentos. Bem, pelo que a gente ouviu aí, vai voltar tudo ao normal. A gente está atento e vai cobrar este atendimento. Então, um abraço aí para o secretário que esteve lá na Rádio 95 hoje à tarde, tentando explicar toda esta problemática. Para você ouvir o que disse o secretário sobre tudo isso, clica lá no nosso YouTube 95 FM Mossoró, para você acompanhar novamente aí as explicações, e agora com a solução, aí você consegue compreender tudo certinho, tá bom? Bem, agora a gente vai para a Câmara de Mossoró. Já já a gente volta aqui a nossa entrevista com Álvaro Dias, que está ao vivo conosco, direto de Natal. Mas agora sobre a Câmara de Mossoró, a taxação solar também foi tema da sessão desta terça-feira no Legislativo moçoroense. Acompanhe. A sessão do Legislativo começou com a fala de um representante comercial que atua no ramo da energia solar. Ele ressaltou a falta de segurança jurídica para garantir essa atividade econômica. Hoje nós não temos segurança de abrir uma integradora. Vocês que são consumidores não têm segurança nem previsibilidade de saber quando vai ser cobrado o imposto, qual imposto vai ser cobrado e, acima de tudo, não temos seguranças para investimento. Ou seja, qual a nossa primeira reivindicação aqui? Representação contra o ICMS. Preciso de vocês, não só eu, as pessoas que eu estou aqui representando e as pessoas que vocês aqui representam. O vereador Caio Freire levantou a discussão no plenário e informou que vai atuar contra a taxação do sol, ainda mais porque Mossoró é a cidade que mais produz energia solar no estado. Nós não podemos nos calar diante, né, dessa injustiça com o povo da nossa cidade. Para você ter ideia, no PROCON daqui do município já tem mais de 200 reclamações, os consumidores tentando de forma administrativa a resolver essa questão. Então o nosso mandato está acompanhando, estamos estudando a possibilidade de entrar juntamente com o município de uma ação pública, né, para que essa taxa ela seja retirada da conta de energia. Um outro assunto que pautou as falas dos vereadores foi sobre emendas parlamentares.
Marleide Cunha cobrou o pagamento de recursos direcionados às instituições em anos anteriores e também para 2026. Não é questão de problema de ordem técnica, não. As minhas emendas da causa animal para as 3 organizações aqui de Mossoró foram aptas, foram aprovadas, considerada apta pela Prefeitura, foi enviado documentação pelas instituições e até agora o prefeito não pagou as emendas. Não existe explicação para isso, existe na verdade uma má vontade. Todos os anos a gente vai colocar emenda novamente para a causa animal, para a cultura, para a saúde, para a educação, mas infelizmente nós temos muita dificuldade que essas emendas sejam pagas. O presidente da Câmara, vereador Genilson Alves, alertou que algumas emendas não são pagas por causa de erros formais. A maioria foram pagas, sempre as emendas impositivas são pagas. Agora, existem algumas emendas que, por erro de formalidade, por não obedecer os critérios constitucional que diz a PPA, a LOA e a Lei de Diretrizes, acaba essas emendas tendo algum impedimento legal de ser pagas. A gente vai realmente acompanhar de perto, porque o prazo para as emendas, né, dos vereadores foi até ontem, segunda-feira. E aí a gente tem um calendário a se seguir. Teremos, de acordo com o presidente Genilson, a votação do orçamento ainda agora no mês de dezembro. Deverá acontecer os 2 turnos num dia só, isso para encurtar o calendário. E sobre a definição das emendas a gente vai ficar atento também. Hoje encontrei lá na Câmara com o vereador Mazinho do Saci, e o vereador que estava de licença médica voltou, disse que está recuperado. Amanhã eu trago aqui a fala do parlamentar, que agradeceu as orações, agradeceu o apoio dos vereadores e da população para que seu retorno pudesse acontecer o mais rápido possível. Passou por cirurgia, mas já está zerado. Um abraço aí para o vereador Mazinho do Saci. Amanhã a gente mostra imagens aqui do parlamentar, tá bom? Bem, vamos voltar aqui a nossa conversa com Álvaro Dias, ex-prefeito de Natal. O questionamento do bloco anterior, prefeito, com relação ao que deu certo na capital durante o mandato do senhor e que o senhor acredita que pode dar certo também para o Estado, dentro de um possível plano de governo, né? Para o Executivo Estadual. O que o senhor menciona sobre isso? Olha, na cidade de Natal, nós fizemos uma mudança muito importante. As maiores mudanças na cidade de Natal, durante toda a sua história, foram feitas, promovidas durante a nossa gestão. A cidade de Natal encontrava-se parada, estacionada, no estado de letargia, promovido por um plano diretor arcaico, ultrapassado, carcomido, que precisava ter sido mudado, modernizado há 20 anos e não havia sido. Nós enxergamos essa dificuldade na cidade e encaminhamos as mudanças e a modernização do plano diretor, e a cidade de Natal retomou com força o seu crescimento, o seu desenvolvimento, o avanço. Natal hoje é outra cidade. Onde você passa são prédios sendo erguidos, investimentos por parte da iniciativa privada acontecendo assim numa velocidade espantosa na cidade de Natal. Isso aí está sendo propiciado graças às mudanças do novo plano diretor que nós mudamos, modernizamos e instituímos na cidade de Natal. Por exemplo, depois que nós sancionamos o novo plano diretor, mais de 3 bilhões de reais de novos investimentos, empreendimentos por parte da iniciativa privada, que hoje já atinge quase 4 bilhões de reais. Quer dizer, a cidade de Natal mudou, avançou, cresceu, se desenvolveu e continua aí se desenvolvendo a passos largos. Veja, 120, Tiago Mesquita, eu falei com ele, o secretário da CEMURB, e ele me disse que logo após as mudanças do plano diretor, 80 novos empreendimentos foram dados entrada na CEMURB. Hoje, eu falei com ele antes de ontem, se não me engano, e ele me disse que de 80 já passou para 120 novos empreendimentos. De 3 bilhões de reais, que era o cálculo de novos investimentos, esse número, essa cifra já atinge quase 4 bilhões de reais de novos investimentos e empreendimentos na cidade de Natal. Isso é uma mudança significativa. Aí, se você for falar o que mais nós fizemos na cidade de Natal,
nós instituímos o programa Asfalto Novo. Natal era uma buraqueira só, as ruas todas realmente deterioradas, em dificuldades, com muita... O asfalto, que tem um prazo de validade, carcomido, deteriorado, e nós realmente mudamos. As principais avenidas da cidade de Natal foram todas elas recapeadas com o programa Asfalto Novo. A Floriano Peixoto, a Deodoro, a Mitibu, a Coronel Estevão, a Caboclinhos, a Tijuana, a Mintas Barros, as principais avenidas de Natal foram todas elas refeitas com o programa Asfalto Novo. Mais de 120 milhões de reais investidos num programa para trazer a modernidade de volta à cidade, o conforto, a tranquilidade, a segurança de todos aqueles que trafegam diariamente pela nossa cidade. A Avenida Felizardo Moura, por onde passam diariamente em torno de 100 mil veículos, nós também fizemos um programa de modernização de duas faixas de veículos. Hoje ela tem 5 faixas de veículos, calçadas acessíveis, lâmpadas LED, a avenida mais moderna. Exemplo para o Rio Grande do Norte é a Avenida Felizardo Moura, foi feita também na nossa gestão, só aí 40 milhões de reais. E somados aos 120 milhões de reais do programa Asfalto Novo, nós vamos aí com 160 milhões de reais investidos apenas em asfalto na cidade de Natal. A engorda da Praia de Ponta Negra, uma obra revolucionária. A Praia de Ponta Negra é a principal atividade de turismo na cidade. Os principais empreendimentos e investimentos se encontram ali na Praia de Ponta Negra. Em torno de 60% a 70% dos investimentos turísticos de Natal estão na Praia de Ponta Negra. E nós fizemos a engorda da Praia de Ponta Negra para preservar o Morro do Careca, que estava sendo destruído, para preservar o calçadão, os empreendimentos privados, os investimentos privados, como o Hotel Vila do Mar, como o Hotel Rifoles, como o próprio calçadão que estava sendo destruído. Hoje, isso é coisa do passado. Nós aumentamos a faixa de areia da Praia de Ponta Negra em 50 metros na maré cheia, 100 metros na maré seca. A Praia de Ponta Negra hoje é tranquila, moderna, está aí atendendo às expectativas, o desejo da população de Natal e principalmente dos turistas. Esse investimento aí proporcionou também um reaquecimento, a procura pela parte turística na cidade de Natal aumentou bastante, praticamente dobrou a procura por turistas para os hotéis da iniciativa privada, da via costeira da Praia de Ponta Negra, reaquecendo aí a principal atividade econômica na cidade de Natal, que é o turismo. Prefeito, a gente só tem mais 1 minuto, mas eu preciso fazer essa pergunta para o senhor com relação a um encontro que o senhor teve com o prefeito Alisson, né, sobre essa conjuntura aqui de Mossoró. Como é que fica essa busca por articulação aqui na cidade com o prefeito? Enfim, o senhor tem mais 1 minuto para esta resposta. Infelizmente, nosso tempo é muito curto. Veja bem, o prefeito Alisson, aí da cidade de Mossoró, nós tivemos um encontro com ele, mas já há bastante tempo já. Acho que esse encontro poderia voltar a existir. Alisson é uma pessoa que me parece bem intencionada, apenas eu acho que ele é muito novo, tem 30 e poucos anos, só 33 anos, se não me engano. Então, é uma pessoa que, assim, tem feito uma boa gestão, uma boa administração aí em favor da cidade de Mossoró, mas eu acho que nós precisamos dialogar, precisamos conversar para ver se, ao lado desses outros protagonistas da política no estado do Rio Grande do Norte, encontramos aí caminhos que possam ser comuns a todos. Então, realmente é uma pessoa que pode contribuir muito para melhorar a cidade de Mossoró, como tem contribuído, tem feito uma boa gestão, mas eu acho que ele tem muito tempo aí pela frente e existe aí a possibilidade até dele renunciar à prefeitura, vir a disputar o governo do estado. Não é uma decisão que ele próprio é quem tem que tomar. Eu quero me reservar o direito de não opinar sobre isso e dizer que sobre a possibilidade de conversar, de dialogar com o prefeito Alisson, eu pessoalmente me encontro assim à disposição e espero reativar esse diálogo
democraticamente com o prefeito Alisson para ver aí quais as possibilidades que existem de possivelmente virmos a caminhar juntos, num amplo entendimento com todos aí, para procurar promover as mudanças no estado do Rio Grande do Norte, que são tão necessárias, aguardadas e esperadas pela população e pelo povo do nosso estado. Prefeito, ex-prefeito de Natal, Álvaro Dias, muito obrigado, seja sempre bem-vindo e até a próxima. Eu é que agradeço aí a oportunidade, o espaço. Obrigado, estamos sempre à disposição. Certamente vamos nos encontrar mais vezes aqui no cenário político. Ficou aqui a pergunta do Jailson Nogueira. Obrigado, professor Jailson, vai ficar para uma próxima oportunidade, tá bom? A você de casa, muito obrigado pela audiência, boa noite, até amanhã.